A China, aparentemente, venceu a guerra comercial contra os Estados Unidos, porque, afinal de contas, ela tem a maior estrutura fabril do mundo e ela consegue se autossustentar. Muito mais difícil é a situação dos Estados Unidos, onde ele tem que se reinventar e criar novas fábricas, que pode demorar anos. Pelo menos assim é a narrativa. Meu objetivo aqui, novamente, não é dizer se a China está certa, se os Estados Unidos estão certos. Quem está realmente ganhando, se é que há vencedores num tipo de batalha como essa, afinal de contas é ruim para todo mundo, né? Todo mundo desejaria que os dois países continuassem colaborando, mas a gente tem que trabalhar com a economia da forma que ela é e não da forma que a gente gostaria que ela fosse. Então, meu objetivo aqui é trazer os dois lados dessa visão para você entender como as coisas são mais complicadas do que a gente imagina, do que ficar simplesmente numa discussão ali no Twitter, etc., de ideias e principalmente de torcidas. Então, se você segue o meu podcast, por mais que você ache que eu seja a favor dos Estados Unidos ou a favor da China em alguns momentos, eu tenho certeza que os comentários vão ser bem interessantes nesse vídeo, mas eu quero que você abra sua mente para pensar como que isso pode proteger o seu portfólio, perfeito? Então vamos lá. A primeira questão é em relação aos efeitos que já estão sendo causados hoje na cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Então já começou a aparecer ali os primeiros efeitos nos Estados Unidos. Então aqui foi uma das primeiras, não vou dizer reportagens, né, mas pelo menos os primeiros relatos falando ali sobre o porto de Seattle, que é o quarto mais movimentado dos Estados Unidos, na costa oeste, né, e a grande parte do movimento que acontece entre China e Estados Unidos se deve a portos da costa oeste, pela proximidade geográfica, principalmente ali Los Angeles, etc., e Seattle faz parte desse grupo. E aí você percebe que quase não tem containers, né? O movimento que deveria ser grande já está muito menor. Você teve um recuo bastante forte nos pedidos agora que as tarifas estão em vigor. Ou seja, todo aquele movimento de front-loading que a gente chama, onde você leva toda a mercadoria antes, né, que entre em vigor as tarifas, ele já passou e agora nós vamos começar a sentir os primeiros efeitos. Só que aí vem aquela questão, aqui já mostra a seguinte coisa, não, tá vendo? Os Estados Unidos já estão sofrendo com isso, porque você vai ter menos mercadorias, menos qualidade, você vai ter preços que vão subir, etc., né, para as poucas mercadorias que vão, de forma artificial, você vai aumentando a inflação. E isso acontece de fato. O preço sobe. Só que você, obviamente, como consumidor, acaba não podendo consumir aquilo ou não querendo consumir mais aquilo, trocando por outros produtos. Isso vai criando um problema deflacionário na economia americana. Mas aí dá a impressão de que esse é o grande motivo pelo qual a economia americana vai passar aí mal a partir de agora. E não é bem o caso, porque a economia americana já estava indo mal já faz algum tempo, só que não se refletia no mercado financeiro, que é exatamente a confusão que a gente cria. Então, se você der uma olhada nas últimas notícias em relação principalmente à malha aérea, varejistas, restaurantes, até Las Vegas, por exemplo, você está vendo vários relatos de falta de turistas, o turismo reduziu bastante, e a própria viagem doméstica foi uma notícia que aconteceu agora, né, com a Southwest, que é uma companhia aérea, mas faz principalmente trajetos domésticos nos Estados Unidos, falou que, baseado no que eles estão vendo, os Estados Unidos já estão em recessão. Então, mesmo que você não esteja tecnicamente ou venha acontecer tecnicamente, você já está numa recessão baseada no comportamento do consumidor. Então, isso está tudo se refletindo nesse exato momento. Então, você vem com a guerra comercial, a guerra tarifária que vem acontecendo, você simplesmente vai colocar mais pressão ainda para arrefecer mais ainda aquele mercado que já está fraco. Então, essa é a parte onde a gente fala sobre os Estados Unidos. Só que existe toda uma outra consequência em relação à própria China. Só antes de entrar nos detalhes específicos, só para relembrar o pessoal, nós vamos começar a nossa jornada macro, onde a gente já tem um grupo ali bastante interessante, onde a gente vai fazer ali um acompanhamento, quase que uma consultoria junto comigo, para poder ver a melhor forma de proteger o seu portfólio e aprender profundamente as mudanças que nós temos a partir de agora, já exatamente com esse tipo de cenário que
que nós estamos vendo agora, mas estamos nos últimos dias. Se você quiser se inscrever, tem o link aqui abaixo, e você também pode fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos escaneando esse QR Code aqui no canto. E se você também quiser entender um pouco dos detalhes, né, de como que funciona um pouco mais na mecânica monetária, de como que funciona a parte bancária, a parte de mercado, a parte de criação de moeda, etc., juros, todos os mitos, eu tenho todo um arquivo, uma biblioteca para membros também, e você pode acompanhar os meus próprios investimentos pessoais sendo um membro aqui no YouTube. Então, continuando, a questão da China, ela acaba também tendo os seus problemas. Então aqui você vê pela parte da Southwest, só que as fábricas chinesas também estão começando a sentir o grande problema. E aí que começa a quebrar um pouco daquela narrativa de, não, a China, ela simplesmente, para se livrar das tarifas americanas, ela pode simplesmente vender para outros países, o que é verdade. Ela já vem fazendo isso há anos, ela já vem se planejando há bastante tempo. Só que tem um pequeno problema nessa situação que foi muito bem explicado pelo Brent Johnson. Por mais que você queira buscar outros mercados para compensar os Estados Unidos, você não consegue encontrar o mercado que compre pelo mesmo valor que os americanos pagam hoje pelas mercadorias chinesas. E é aí que vem o grande problema. Por quê? Porque quando você avalia, a China, ela usa o mesmo sistema que todo mundo usa para poder participar do comércio exterior, queiramos ou não, que é o sistema euro-dólar, é o sistema dos dólares fora dos Estados Unidos. E ela precisa manejá-los, ela precisa obtê-los, né, principalmente via comércio. Afinal de contas, ela tem uma balança invejável. E aí você já vê as primeiras fábricas chinesas que estão sendo afetadas, onde elas estão sendo obrigadas a parar a produção no intuito de buscar por outros mercados. Você vê inclusive movimentos na Canton Fair, por exemplo, que é a maior feira do mundo, eu já fui 2, 3 vezes, você vê claramente um movimento onde você vê até propagandas das pessoas falando assim, não, nós temos fábrica agora no Vietnã, nós conseguimos agora com a tarifa somente de X% ao invés daquela. Você percebe? Esse movimento de adaptação já vem acontecendo, mas nem todo mundo consegue se adaptar na mesma velocidade. E aí, o que é mais interessante é para você não cair nas narrativas em si, dá uma olhada nisso aqui, você vê tweets como esse. Então você tem pessoas que, obviamente, elas vão falar um determinado fato que acontece, como esse daqui, né? Que ele fala assim, ó, se você der uma olhada no que está acontecendo no porto de Yantian, né? Então você tinha ali 2024 na foto da direita, uma fila de caminhões de exportação, certo? Para ir para o porto enviar produtos. E a mesma coisa agora em 2025 está quase vazio. Só que olha a conclusão que você tira. Então assim, o grande problema é a cadeia de suprimentos, é a dor da cadeia de suprimentos que está chegando aos Estados Unidos. Teremos inflação, teremos falta de produtos, espero que todos estejam prontos. Só que o mais interessante é que você literalmente está com aquele foco de não, a China venceu a guerra comercial porque... Aí de vocês, americanos, o que vai acontecer agora com todos os produtos que vocês não podem fabricar vocês mesmos? Só que sem citar talvez o efeito que aconteça com pessoas nos portos chineses, nas fábricas chinesas, na linha de produção, como se só fosse de um lado e não fosse do outro. E esse é um jogo relativo, esse é um jogo que vai doer para os dois lados. Agora, você pode até debater se a China consegue durar por mais tempo, se os Estados Unidos conseguem durar por mais tempo também. E aí, inclusive, nessa parte da narrativa, só para tentar, eu estou tentando tirar o máximo de viés possível do que eu gostaria que acontecesse. Eu pessoalmente, adoraria que isso acabasse de uma vez por todas, se tivéssemos algum acordo e as empresas possam finalmente saber qual que é a regra do jogo. Só que você também tem ali a outra parte da propaganda, né? Então você reclama da propaganda chinesa por um lado, mas também existe a propaganda ocidental, que aí já começa. E o Louis Gavi, ele é muito bom nesse aspecto, eu gosto muito do trabalho dele, ele já fala também a seguinte coisa, pronto, agora, ele falou isso dia 13 de abril, agora eu espero que nessa semana ou na semana que vem, já comecem as primeiras manchetes ocidentais para falar a China ganhou a guerra, né? A China venceu agora a guerra, mas a qual custo, certo? Então, admitindo que a China está vencendo essa guerra. Só que agora vem o principal problema.
saindo dessas narrativas, que é como funciona o sistema monetário. O grande problema, que eu falei ali no primeiro momento, é que a China ela precisa vender para outras pessoas. Então você pode até mandar esse produto para outros lugares. Inclusive está acontecendo no Brasil agora, né? O próprio governo brasileiro também está vendo medidas de proteção ao mercado, porque vai ter uma enxurrada de produtos chineses mais baratos. Eu estou tentando entender qual que é o nome dessa medida de proteção que agora está sendo usada pelo Brasil, mas que sempre se vira, que é um tiro no pé de quem usa. Né? Eu estou sendo irônico, obviamente, mas para você ver como que narrativas fazem tudo, você pensar de um jeito ou pensar de outro. É inacreditável. Ninguém perde. O meu político favorito sempre tem razão, sempre fala a verdade, tudo que ele faz está correto, e o meu político que eu não gosto faz exatamente o contrário e está perdendo. Então, eu quero tirar você disso. Agora, a questão da China, que fica bem interessante, é a questão da dívida privada, a dívida corporativa, né? O corporate debt, que na China a dívida pública não é tão alta no governo federal, mas ela é muito mais alta na parte das províncias, mas principalmente na parte privada. E essa parte que é o problema, porque essas empresas chinesas, elas já contraíram crédito em dólar no passado. E para manter as suas dívidas pagas, ela estava contando com a demanda que até agora vinha sendo feita pelos Estados Unidos. E quando você está num sistema monetário, onde você tem uma demanda por moeda, porque sem os dólares você não consegue pagar as suas próprias dívidas, você precisa obtê-los, seja pelo comércio. Só que aí você cria um problema, porque está vendendo a outros países por um preço menor, ou seja, a sua receita cai e você não consegue mais dar conta de pagar essas dívidas com juros. O que sobra numa situação como essa? Mais intervenção governamental, que é exatamente o que a China está propondo fazer, com várias bazucas de incentivos, mas principalmente na parte do consumo. Mas ela também vai acabar fazendo ajuda, vai ter que criar algum tipo de suporte também para a própria indústria se manter de pé. Caso contrário, você começa a criar desemprego também. E é nessa hora que você é obrigado a imprimir yuan para poder comprar os dólares necessários para poder manter a dívida de pé. Percebe o problema? E isso acaba criando mais problemas para a panela de pressão, que é o câmbio da China, que nesse exato momento continua ali naquela fase de equilíbrio, só que você começa a exigir cada vez mais uma desvalorização, inclusive até para se proteger em relação a tarifas, porque outros países estão fazendo a mesma coisa, mas a China não tem o interesse de deixar o yuan tão fraco, porque ao mesmo tempo ela também quer que o yuan seja mais utilizado por outros países, tentando criar um sistema paralelo ao dólar. Então, o que eu quero trazer aqui? Estou falando mal da China? Estou protegendo os Estados Unidos? Não. Você percebe que você vai ter um grande problema nos Estados Unidos, que já está acontecendo agora na parte do consumo, já estamos vivendo praticamente uma recessão, já faz algum tempo. Jeff Snyder sempre fala muito bem essa parte, né? Economia real, que não tem nada a ver com a economia, com o mercado financeiro, mas negar os problemas e os desafios que acontecem também do lado chinês por conta disso e simplesmente falar que venceu e está tudo certo e vai sair completamente ileso, sem nenhum tipo de problema para o trabalhador ou para as fábricas, ou nenhum tipo de ajuste tenha que ser feito, também é uma parte completamente ilusória. Então, não existem ganhadores, você pode achar uma coisa, pode achar outra, tenho certeza que os comentários vão estar bem animados num capítulo como esse, mas eu quero trazer para você cada vez mais os dois lados da moeda para que você possa tomar a sua própria decisão, porque o que interessa não é o que eu acho, o que eu gostaria, mas o que vai de fato acontecer com os seus investimentos a partir de agora.